Olá! O vídeo de hoje vai se tingir de amarelo para falar sobre os 20 anos de uma das séries de maior sucesso de todos os tempos, Os Simpsons. A família menos exemplar do mundo pop deu as caras na TV pela primeira vez em 1987, quando estrelaram algumas vinhetas de 30 segundos na TV americana. 2 anos depois estrearam um especial solo. E foi em 1990 que os Simpsons conquistaram de vez a simpatia do público e ganharam seu próprio seriado. Os Simpsons não poupou nada nem ninguém. Em 2002, foi a vez do Brasil virar alvo das piadas infames do desenho. No episódio O Feitiço de Lisa, vemos um Brasil onde macacos atacam pessoas em pleno calçadão carioca. Onças andam pelas ruas, motoristas de táxi são assaltantes e todo mundo só pensa em sexo. Em 2007, foi a vez da família Simpsons tomar conta das telas do cinema. Em Os Simpsons, o filme, Homer causa poluição do lago de Springfield. A partir disso, o filme se desenrola em torno das tentativas da população e do governo, interpretado por Arnold Schwarzenegger, de solucionar os danos causados à cidade. Com o meio ambiente em voga nos últimos anos, a série firma sua característica de estar sempre antenada com as questões mundiais. E, é claro, sem perder a chance da sátira e do bom humor. Nesses 20 anos, os Simpsons se tornaram um fenômeno na cultura americana e no mundo. O American Way of Life sempre foi alvo dos Simpsons, que com suas sátiras criaram polêmicas sobre o governo dos Estados Unidos, as organizações midiáticas, as convenções estabelecidas, as religiões e tudo mais que possa provocar a ira dos conservadores. Sobre os Simpsons e suas implicâncias, vamos conversar com Cláudio Rabelo, professor do curso de comunicação da FAESA. Oi, Cláudio, tudo bem? Oi, tudo bom? Cláudio, olha só, os Simpsons comemoram nesse ano 20 anos e eles se consagraram como a série mais duradoura da TV. Na sua opinião, o que tornou os Simpsons assim, uma série tão bem sucedida? Pois é, né? Não falo isso com poucas palavras, assim. Eu fico imaginando assim, por exemplo, digamos que você tenha uma amiga que conhece um namorado há só um mês e fala que vai casar com ele, né? Você já vai estranhar, você vai falar, nossa, eles se conhecem há muito pouco tempo. Num filme, em 1h30, você vê um casal se conhecendo, namorando, casando, tendo filhos e quando algum deles morre, você sai chorando do cinema, porque a narrativa foi feita a ponto de cortar os espaços temporais e fazer você perceber essa narrativa toda, entendendo e acreditando num romance. Numa campanha publicitária, você tem que fazer isso em 30 segundos. Então, os Simpsons é mais ou menos o contrário da premissa que parte numa campanha publicitária. Na campanha eles falam que a gente usa o cowboy, a professora, uma velhinha surda. Por quê? Porque são símbolos e discursos prontos. Todo mundo sabe o que esperar de um cowboy, todo mundo sabe o que esperar de uma velhinha, quando está vendo, enquanto campo de representação. São os estereótipos. Os Simpsons, eles chamam muito a atenção porque eles colocam dentro de um desenho animado uma professora, por exemplo, um palhaço, um político,
Só que dentro do estereótipo que nós esperamos, isso é quebrado. Uma professora, por exemplo, ela pode estar em sala de aula, muito séria, dando aula. Quando ela entra dentro da casa dela, no Simpson, eles mostram os bastidores que ela usando cinta-liga e batendo num porco, né? Então, essa quebra de estereótipo, né, do não esperado, talvez seja uma das razões do sucesso. E você acha que os Simpsons, ela se encaixa numa série liberal ou conservadora, ou ela é um pouco dos dois, assim? Então, fica no meio termo? Eu não saberia dizer, né? Eu acho assim que há muito ainda estereótipo nos Simpsons, muito conservadorismo. É lógico que eles pegam também por clichês, também por lugares comuns. Acho que eles estão veiculando geralmente em Warner, né, em canais como o Globo, então eles sabem onde veiculam também, né, então não é tão liberal assim. Se a gente for olhar, eles também estão dentro de padrão de referência formado, assim. Mas, por outro lado, eles tentam, na medida do possível, quebrar, né? Só que essa aparente quebra dos Simpsons, muitas vezes, também reflete o que muita gente pensa, então não é uma quebra tão forte assim, né? Na verdade, talvez é só aquilo que a gente não tem coragem de verbalizar, mas é o que muita gente pensa também, né? Alguns críticos consideram os Simpsons como um dos programas mais inteligentes da TV. Só que existem outros desenhos também que seguem uma linha parecida com os Simpsons, tipo South Park, os Oblongs, Uma Família da Pesada. Por que os Simpsons conseguiu se destacar, assim? Por que eles conseguiram essa fama? Então, tem várias questões nessa frase, né? Alguns críticos consideram os Simpsons um programa inteligente, né? Primeiro tem que ver, assim, que críticos e o que é um crítico, né? O crítico, na verdade, muitas vezes critica até peças de teatro, livros, que para muitos, né, são muito bons e, na verdade, eles criticam negativamente. Por outro lado, às vezes elogia muitas coisas que são sofríveis, né? Muita gente não acha legal. Que há muita... Isso aí. Aí o que acontece? No caso dos Simpsons, assim, eu não sei se ele é considerado um desenho ultra inteligente, né? Ele é considerado, na verdade, um desenho para adulto. É porque entra aquela questão mesmo, né? Eles são bonitinhos, são fofinhos, a questão estética é muito fundamental para que haja essa quebra nos Simpsons. Nós estamos acostumados a ver aquela inocência do Tom e Jerry, né? Daquelas gerações que vieram da Disney, e de repente vem um desenho que você olha e quebra esse esperado. Então vem com a temática adulta, né? Entra com um desenho animado falando de sexo, né? Falando de política. Então, quer dizer, essas questões aí que envolvem desenho animado é que fazem com que talvez ele não seja tão inteligente, né? Talvez ele seja visto como adulto e realmente parece mais inteligente. Para mim, por exemplo, os Simpsons entra em questões de filosofia, muitas vezes, simplificando para que todo mundo que está vendo possa entender. Só que os desenhos da Disney de 1920, eles são inteligentes também, né? São muito, na minha opinião, são muito mais inteligentes do que os desenhos dos Simpsons. Lógico que eles têm lá um campo de objetividade em que muita gente que está vendo consegue, muita criança de 8 anos, 5 anos, consegue ver o desenho da Disney e sentir uma essência e compreender. Só que quem tem as outras referências também consegue absorver demais, ver muita coisa que tem além daquilo. E os Simpsons também, eu acho que ele agrada também porque ele é um desenho que criança consegue ver o discurso dentro da inocência, porque o texto mais pesado está no campo metafórico. Na verdade, as crianças não conseguem entender muito bem o que o Simpson está passando. Exatamente, o que está passando no fundo, mas eles conseguem entender que há uma piada, mas sem capturar. Então, hoje em dia, vários desenhos, até em 3D, esses desenhos da Disney, da Pixar, DreamWorks, eles estão fazendo isso, né? Eles fazem uma linguagem que qualquer criança entenda, mas isso a gente vê nos Trapalhões, no Didi também, né? Só que por trás disso, ele coloca uma piada oculta para adulto, que quem tem aquela referência, né, o auditório que tem a referência, consegue capturar também. Só que o Simpsons, ele é até mais direto, ele chega a verbalizar a questão polêmica, ele chega a falar do sexo, falar da questão política, né? Falar da droga. Então, isso é para atrair, então, um público maior, assim, desde as crianças até os adultos se interessarem pelo desenho. Eu acho que o público dos Simpsons, ele é muito delimitado mesmo para a questão adulta, tanto que eu acho que até dependendo em alguns países, ele é colocado como, não vou dizer a palavra censura, né? Mas ele é classificado mesmo, né, por idade. Porque é aquilo que eu falei, os Simpsons... a criança pode achar bonitinho tudo, mas eles chegam a falar no tema mesmo, né? Não é tão oculto assim, diferente dos outros.
Tem gente que afirma que o desenho ajuda a gente a construir um pensamento crítico. Inclusive, o roteirista dos Simpsons falou que a ideia era criar uma família que subvertesse regras e instituições estabelecidas. Então, eu nem quero com isso assim, é porque as perguntas às vezes levam para isso, né? Mas eu não quero necessariamente falar mal dos Simpsons, porque os Simpsons é um desenho que eu gosto muito, acho muito bom e acho inteligente. Mas essa fala do autor, né, dos Simpsons, tem que ver o que ele está chamando de crítica, porque na verdade a crítica dele é simplesmente falar mal de tudo. Tem certas coisas que tem que ser colocadas cartas na mesa mesmo, né? Como o episódio mesmo do Brasil, né, que ele criticou o Brasil. Mas que pensamento ele quer criar? É importante a gente questionar as coisas, né? Repensar. A gente tem tanta, como diria Deleuze até, né? A gente tem tanta repetição no mundo, é legal a gente pegar essa repetição e transformar em diferença. Isso seria ajudar a gente a pensar. Mas me parece às vezes que a crítica dos Simpsons é gratuita. Me parece muitas vezes, né? Então tem que ver se ele quer que a gente realmente pense em política, pense em religião, em sexo, em droga, e pense em várias coisas com pensamento de fato crítico, ou se simplesmente ele quer transformar só em piada de deboche. Porque no meio disso tem as relações de alteridade também, né? Tem as relações de alteridade de chamar os brasileiros de macaco, ou que todas as brasileiras são prostitutas, que todo brasileiro está querendo roubar, ou que toda criança é marginal. Então entra em muitas questões também de criticar em sentidos mais estereotipados, né? As religiões, né? Será que toda religião, da forma que é criticada nos Simpsons, tem essa potência negativa? Então eu falo, muitas vezes eu tô rindo também, porque eu sou consumidor e tô no mundo, né? E muitas críticas são muito inteligentes e me ajudam a pensar, mas não são todas. Tem críticas que são muito gratuitas também. Você falou disso, os Simpsons realmente, eles criticam tudo e todos, principalmente a sociedade americana. Muitas celebridades também são retratadas na série. Alguns levam uma boa, inclusive algumas celebridades, eles até dublam o desenho. Só que como foi o caso no Brasil, a gente não levou tão bem assim. Tanto é que queriam proibir de passar aqui e foi alvo de muitas críticas. Por quê? Por que alguns levam na boa essa crítica ou não levam tão na boa assim? Por isso que eu falo, né? Porque nem todas as críticas são iguais. Quando ele convida o Bonovox para dublar o Bonovox, existe uma questão política. É aquela questão que muita gente faz até pegadinha, né? Pega um artista, um político e coloca atrás de uma parede. E aí fala o que você diria para esse Big Brother ou para esse artista, o que você acha. Aí muita gente vai e fala muito mal. Quando o cara sai de trás, abraça. Então, quando o Bonovox é chamado para dublar os Simpsons, o tipo de crítica que se faz é né? Então ele leva isso na boa, né? Mas na forma em que eles criticaram o Brasil, por exemplo, eu não achei saudável, né? Me pareceu que eles estavam chamando o Brasil, assim, não que eu seja ufanista nem nada disso, mas me pareceu que eles estavam chamando o Brasil de um antro de prostitutas e de miséria, que existe uma miséria muito grande, né, que há uma selva muito grande e de que é perigoso vir para o Brasil porque você vai ser assaltado o tempo inteiro. Existe a violência, o assalto, né, não há o que negar, mas acho que se eu estiver andando lá em Nova York também não posso ficar marcando bobeira com a minha carteira também, né? Então, mas sem querer ficar nesse embate entre países, mas eu acho que algumas críticas deles são mais pesadas e mais gratuitas, né? Eles, não sei, assim, alguns artistas eu acho que quando talvez não colaboram e não aceitam ser dublados, a crítica pode ser mais pesada do que outros, então entra aquele fator também político, que entra interesse de emissora. Eles criticaram também, acho que Maomé e os países árabes não quiseram passar o desenho, houve uma crítica pesada aos desenhos. Mas os Simpsons, no Simpsons, o filme, eles falaram sobre as questões ambientais. Nessa última temporada, eles falaram sobre a crise econômica, tanto é que os Simpsons iam perder a casa. Isso de tornar a série sempre atual, sempre com problemas atuais, ela contribui para a duração da série? Já são 20 anos. Isso é bacana, inclusive às vezes trabalhando até com flashback que eles fazem também, né? Então, trabalhar com questão atual é importante e também não perde a atualidade da série, mesmo que isso seja reprisado.
Então esse é um cuidado que toda narrativa, toda série, ainda mais eles que viram DVD, que reprisam, né? Que é um desenho, né? Como eu falei de Tom e Jerry, né? Tom e Jerry e os desenhos da Disney, você vê 40, 50 anos depois e você não diz que tem 50, 60 anos, né? Eu acho que os Simpsons, trabalhando questões atuais, eu acho que não serve nem só para hoje, assim, daqui a 10, 20, 30 anos, dá até para a gente pensar um pouco questão de passado para contextualizar qualquer que seja o momento. Né? Porque os Simpsons, assim, viraram pops, tanto é que a Marge vai pousar para Playboy, já saíram umas fotos para Playboy americano. E você tem um personagem favorito nos Simpsons? Eu gosto do Sideshow Bob, que a gente, no Brasil, já vi a primeira tradução, chamaram ele de Selvagem Cor-de-Rosa, que é um ajudante do Krusty, o palhaço, né? Que também é um anti-herói. Ele mostra ele é um palhaço de auditório que é totalmente também antiético, né? Ele anima as crianças, só que ele fuma, né? E ele tem um ajudante de palco, que é totalmente humilhado por ele. Esse ajudante de palco que passa muitas vezes despercebido é um dos personagens que eu acho mais engraçados, que inclusive foi preso, né? Tentou mexer com o Bart. Mas interessante que você falou também da Marge posando para Playboy, né? Porque uma vez numa comunidade de cibercultura eu estava vendo uma colocação de alguém falando sobre, no futuro, as pessoas se apaixonando por robôs feitos à imagem e semelhança de seres humanos. E dos pontos de vista filosófico das pessoas defendendo, falando que seria possível, é falando que hoje em dia a gente pode ser fã não só de pessoa, como ser fã de personagens animados, né? No Japão você vê lá, né? Acho que eles chamam de hentai, né? Que são os desenhos animados pornôs, e os japoneses ficam loucos com aquilo. Às vezes não só os japoneses, né? Mas então acho que a Marge é isso também, né? Quando você projeta simbolicamente, como numa imagem religiosa, digamos, você consegue humanizar uma imagem religiosa, conversar com aquilo, mesmo sendo de madeira ou sendo, né, em várias culturas. Eu acho que a questão ali também é colocado um espírito, né, de certa forma. Então ela fala, né, ela tem imagem icônica semelhante à mulher. Então eu acho que ela pode, e se tornou pop. A Playboy, ela não coloca mulher pelada, a Playboy coloca celebridade descoberta, né, de uma forma em que a gente não está acostumado a ver, né, seja como for. Então a Marge, de certa forma, é pop mesmo, né. Ok. Obrigada pela entrevista, Cláudio. De nada. Um dia, eu estava na minha casa, no oceano, num barquinho sem remo. Aí eu estava assim, aí de repente o Senhor falou comigo, vai no Sebrae. Eu peguei meu material, caminhei para o Sebrae. Aí encontrei uma menina maravilhosa chamada Juliana, e ela me deu os remos. Aí me mandou para Colatina, lá na Itapina, dar esse curso. E aí a Faesa soube, me chamou. Tem que ter vontade de aprender, coragem, garra, e quanto menos souber, melhor. Notou algo de errado nessa cena? Não? Então vamos observar novamente. Ah, largue de ser idiota! Para de fazer escândalo, por favor. Eu faço o que eu quiser e você fica calada! Você não pode falar desse jeito Falo comigo. do jeito que eu quiser! Do jeito que eu quiser! Ai. Ao contrário do que se parecia, essa é uma das formas de violação explícita dos direitos humanos. Pelo menos uma em cada 3 mulheres sofre violência física, sexual, psicológica ou alguma outra forma de abuso. Denuncie a violência. A Companhia Neo Yaô de Dança foi criada por Magno Godoy e por mim em 86. O que nós queríamos com essa companhia
é continuar um trabalho de pesquisa de linguagem no teatro, envolvendo a dança e as artes plásticas. Portanto, se você assiste um trabalho do Magno Godoy ou meu, é possível que você identifique movimentos, situações, dramaticidade próprios de um estilo, que é o mais interessante. Um artista, quando tem um estilo, ele está pronto para tudo. Sabe quando você pega o mesmo ônibus todos os dias? Você começa a reparar nas pessoas. Você começa a reparar no cabelo, como elas se vestem. Fica tentando imaginar onde e por que elas trabalham. Pois é, tá vendo essa garota aqui do meu lado aqui? Ontem ela não veio. Você acredita que eu senti falta dela? Cara, você deve estar achando que eu sou maluco, né? Mas com certeza você deve saber do que eu estou falando. Maluco mesmo é esse cara aqui atrás, ó, de capuz. Toda vez que alguém passa na roleta, ele anota alguma coisa, né, nesse bloquinho. Pô, como é que ele consegue? É impossível você anotar com o ônibus em movimento. Pois é, vou nessa que meu ponto tá chegando. Você, como publicitário, como você atribui esse sucesso dos Simpsons, mesmo depois de 20 anos de duração, né, do que o desenho tem? Bom, acho que a questão é... Primeiro, você não identifica que raça eles são. Então, basicamente, eles vão se dar bem em quase qualquer lugar. E outra, aquela coisa, né, que eles criticam todo mundo, né? Criticam o governo dos Estados Unidos, o governo do Brasil, o povo árabe... quem acredita na fé católica, na judaica, eles criticam todo mundo. Criticam o modo de viver americano, criticam aquela mania de comer, mania de beber, mania de tudo. Eles criticam tudo. Então é difícil você não criticar alguém que você ache graça. Então você vai acabar achando graça, porque você pulveriza isso para todo mundo. Então é difícil não dar certo. Alguns críticos, eles consideram os Simpsons como um dos programas mais inteligentes da TV, né? Como Uma Família da Pesada, South Park. Por que os Simpsons, ainda assim, ele tem mais sucesso? Por que ele teria mais sucesso que os outros? Eu acho porque ele também tem um lado sentimental. Os outros não têm. Os outros, pura e simplesmente, bombardeiam. Se você vê o South Park, é sujeira o tempo inteiro. Ele não tem um lado humano na coisa. Os Simpsons sempre acabam com uma certa moral da história, sempre acabam com uma certa coisa melosa no final. Homer acaba se redimindo de alguma forma do que ele estava, de tudo aquilo que ele aprontou. Então, assim, mesmo que a pessoa não goste da crítica, ele acaba se redimindo, ele acaba mostrando que ele, no final, no fundo, ele é um pai legal, ele é a Marge é uma mãe prestimosa, está lá, interessada, preocupada com os filhos. Todos eles são tronchos, mas, no final das contas, eles são bonzinhos. Uma pesquisa feita em 2003, que estava fazendo quem era o maior americano de todos os tempos. Aí o Homer ganhou com 40%. Né? Essa simpatia que as pessoas têm por eles, pelo próprio personagem, está relacionada à unidade familiar que eles representam? Uma família, pai, mãe? Não, na minha opinião, não. Na minha opinião, é pura e simplesmente um voto de protesto. Porque, por exemplo, eu sei de uma pesquisa de muito tempo atrás que o Zé Colmeia já ganhou uma eleição. Então, por exemplo, as pessoas, para protestar, lembram da figura mais esdrúxula que eles se lembram, ou que tem uma certa simpatia, mesmo sendo esdrúxulo. Então, acho que não. Acho que é um voto de protesto mesmo. E lembrar o quê? O Homer é o sujeito mais escroto que tem na face da Terra. Então, usaram ele como um bode expiatório, vamos dizer assim. Você assiste os Simpsons? Tem algum personagem favorito? Eu assisto. É o Homer mesmo. Eu acho que toda aquela coisa que... no fundo, a gente gostaria de ser
fazer, mas a gente não tem coragem de ser tão escroto daquele jeito, entendeu? De ser tão vagabundo, de ser tão negligente. No fundo, todos nós temos um pouquinho de Homer em algum lugar. Bem, é isso. Nesse programa, nós conversamos sobre uma das séries mais premiadas da TV americana, Os Simpsons, que entraram nesse ano em sua 21ª temporada. Com muita crítica ácida e um texto pra lá de inteligente e nada politicamente correto, a combinação estranha entre humor, esquisitice e uma família desajustada rendeu em 2001 uma estrela na calçada da fama e um lugar no coração de muitos fãs. O Mídia de hoje fica por aqui. Gostou do programa? Não? Tem alguma sugestão? Então manda um e-mail pra gente. O endereço é media@aev.edu.br. Tchau e até o próximo programa.